abertura do tempo da Quaresma em nossa liturgia, em nossa vida de fé, dizemos vivência quaresmal. Quaresma precisa passar da liturgia, onde ela é celebrada na presença de Deus, diante do altar. Essa proposta precisa entrar na nossa vida de fé. A vivência da Quaresma. Não podemos viver a exterioridade, trazer para dentro de nós o que a Quaresma propõe. Como nós dizemos, tempo favorável para uma transformação de vida, para uma conversão. Conversão é quando a minha vida está numa direção e a palavra de Deus está indicando outro caminho. A conversão é esse confronto da minha vida, da minha forma de viver com a palavra de Deus. Quando eu percebo que a minha vida não está conforme a palavra de Deus. Então aqui precisa de uma conversão. A palavra de Deus está mostrando um caminho, eu estou andando em outros caminhos. E a palavra de Deus só tem um caminho. É só o caminho do amor. O caminho da verdade, o caminho do bem, o caminho da oração. Então eu tenho que perguntar, a minha vida está nesse caminho? A minha vida está no caminho do amor? A minha vida está no caminho da oração? A minha vida está no caminho da verdade? A minha vida está no caminho da justiça e do bem? Aqui eu vou fazendo o confronto. E a palavra de Deus vai iluminando. A palavra de Deus vai orientando as mudanças que eu preciso realizar para uma conversão. A Quaresma não pode entrar na nossa vida de forma rotineira, como se fosse mais uma Quaresma. Não estamos dando abertura aqui em mais uma Quaresma, como se fosse uma rotina que se repete a cada ano. Toda Quaresma é única. É a Quaresma que nós vamos viver. Entrar na Quaresma. Então aqui não pode ter rotina. É preciso entrar o novo da Quaresma. E a Quaresma pede mudanças. Então o ritmo de vida precisa mudar. Estamos levando essa vida frenética, corrida, agitada. Estamos dispostos a mudar nessa Quaresma? Refrear um pouco essa vida corrida e agitada? A Quaresma vai pedir isso de nós, sair da rotina. Em meio a essas correrias e agitações normais da nossa vida, estou disposto a fazer o que Jesus fez, chamou os discípulos, vão para um lugar à parte, afastado. Estamos dispostos a sair com Jesus para esse deserto. Jesus, após ser batizado por João, antes de começar a vida pública, retirou-se para o deserto. E lá ficou 40 dias em jejum e oração. Aí está a nossa inspiração para viver a Quaresma. Porque Jesus tinha consciência dos desafios que viriam durante a sua vida pública. Para em tudo ser fiel à vontade do Pai. Não vamos viver bem a nossa fé e o nosso batismo, levando uma vida de fé superficial. Rezando pouco, muito ocasionalmente. Preciso rezar com intensidade de tempo e com intensidade de qualidade. Orações que desçam mesmo para as nossas vivências, né, e tragam a vontade de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a nossa vontade. As nossas orações são muito mais para pedir a Deus para fazer a nossa vontade do que nos apresentarmos diante de Deus dizendo que queremos fazer a vontade dEle. O Pai Nosso, não, a oração do Pai Nosso não é um pedido a Deus que se faça a nossa vontade.
é um propósito nosso de fazer a vontade de Deus. Então, a quaresma é a hora de pensarmos isso. Temos buscado tornar a vontade de Deus a minha vontade, ou eu quero que Deus em tudo faça a minha vontade, até quando estou errado? Até para justificar os meus erros. Daqui vem esses questionamentos. E a quaresma é tempo de conversão. É tempo de lembrarmos o cisco no olho do outro e a trave no nosso próprio olho. É fácil julgar os outros na vida espiritual. É fácil apontar o dedo para o outro na nossa vida espiritual. Às vezes no olho do outro tem um cisco, mas sobre o nosso olho, os nossos olhos tem uma trave. É a hora de olhar para essa trave que muitas vezes nós precisamos tirar, que não nos ajuda a enxergar o nosso compromisso de cristãos, que não permite reconhecer os nossos pecados. Quaresma é tempo para reconhecermos o pecado. Não o pecado do outro, mas os meus próprios pecados. E buscar uma conversão a partir dos meus próprios pecados. Às vezes nós nos acostumamos com uma vida de pecado e vamos naturalizando. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, e vamos usando essas justificativas como álibi, como justificativa para permanecermos no pecado. Sabemos que ninguém é santo e ninguém é perfeito, mas isso não nos impede de esforçar todos os dias para a nossa conversão, para levar uma vida santa, para testemunhar melhor a nossa fé. A quaresma é tempo para fazer tudo isso. É um tempo de aprofundarmos mais na nossa vida espiritual. Não podemos viver e entrar e sair da quaresma da mesma forma. Estamos caminhando com Cristo para a Páscoa, para a grande festa da nossa fé. Queremos chegar lá de coração purificados, diz a igreja. Quaresma é tempo de purificar o coração. É tempo de transformar o coração. As orações da igreja hoje vai dizer que à nossa volta estão as tentações do mal. Nós precisamos jejuar e fazer penitência e orar para vencer as tentações do mal. São Pedro diz na sua carta: o demônio está à nossa volta, como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firme na fé. Será que nós estamos espiritualmente preparados, sabendo que à nossa volta estão as tentações que nos tiram do caminho da fé? À nossa volta estão as tentações que nos tiram do caminho do amor ao próximo, que nos tiram do caminho do amor a Deus. Então vai pedir essa quaresma de nós penitência, sacrifício. Quais penitências estou disposto a fazer? Quais sacrifícios quero fazer nessa quaresma? Para purificar mais o meu coração, para chegar bem à Páscoa do Senhor. A oração depois das oferendas vai dizer dos nossos maus desejos. Então, se por à nossa volta nós temos as tentações do mal, dentro de nós temos também maus desejos. A penitência, o sacrifício e a oração são tantos para ficarmos mais atentos às tentações que querem nos tirar do caminho da fé. E ficarmos atentos dentro de nós aos maus desejos, aquilo que sufoca a nossa fé dentro de nós mesmos. Quando os nossos desejos, a nossa vontade se sobrepõem à vivência e testemunho da fé. Como conter esses desejos? Por isso a igreja vai pedir o que está no evangelho de hoje de forma autêntica e não superficial. Se praticarmos a vossa justiça, a justiça aqui no sentido bíblico é
são os atos da nossa fé, os principais, resumidos nesses 3, que engloba todas as atitudes da nossa fé. Se praticares a vossa justiça diante dos homens só para serdes vistos por eles, ou se realizais os principais atos da fé, não com sinceridade de coração. O que o Evangelho está dizendo? Hipócritas. Essa palavra apareceu 3 vezes. Hipócrita, nós sabemos que é falsidade, é superficialidade, é enganação, é aparência. Não podemos ser cristãos hipócritas. Não podemos ser cristãos que têm uma vida de fé superficial. Não podemos ser cristãos que não somos verdadeiros e autênticos na fé. O Senhor diz: hipócritas, não façais como os hipócritas. Nós temos que nos perguntar, no banco da igreja em que estamos, aqui estamos como quem quer viver a sua fé de forma verdadeira, ou aqui ocupamos o lugar de hipócritas, de quem não quer se comprometer verdadeiramente com a sua fé, de quem tem uma vida de fé superficial, de aparência, mas o seu cotidiano, o seu íntimo não traduz essa vida de fé. O seu dia a dia não mostra essa fé verdadeira. Essa fé é uma aparência dentro do templo, mas essa fé não me acompanha nas vivências cotidianas. Esta fé não vai comigo para a minha família. Esta fé não vai comigo para o trabalho. Esta fé não me acompanha nas minhas decisões, nas minhas buscas. Esta fé não me transforma. Então seria a hipocrisia. Eu tenho uma aparência de cristão dentro da igreja, mas a minha maneira de viver contesta. Mostra que eu não sou esse cristão que proponho ser. Não façais como os hipócritas. E aqui vem os 3 atos principais da nossa fé. Conversão, então, como já refletimos, é esse confronto da nossa vida com a palavra de Deus. E o primeiro ato da fé, a justiça que Jesus pede de nós, por curioso que seja, não começou com a oração. Começou foi com a esmola. E sabemos que significa amor ao próximo, amor fraterno, solidariedade. Eu sou um cristão verdadeiramente que tem amor pelo próximo. Hoje nós vivemos esse grande desafio de uma igreja que quer entrar no templo para rezar e louvar, mas que não quer lá fora testemunhar o amor ao próximo. Quando trata de ver o caído, o abandonado, o esquecido, o que vive e morre indignamente, nós dizemos que não temos nada com isso. Então a esmola não é um ato de desencargo de consciência. Passou a coleta, eu ponho. Tem um pobre na rua, eu abro minimamente a janela e jogo lá um dinheirinho para ele. Como se isso fosse suficiente para dizer que eu sou uma pessoa boa. Mas não estou disposto a ser o bom samaritano, que vê o outro caído, debruça sobre ele, o faz levantar, o leva a uma pensão, deixa uma ajuda a mais e recomenda que ele seja bem cuidado e diz que vai voltar para saber se aquele que estava caído agora permaneceu de pé. A igreja nos dá na quaresma a campanha da fraternidade. E este ano a campanha da fraternidade é sobre a fome, fraternidade e fome. E diz para nós, igreja, dai-lhes vós mesmos de comer. Será que esse dar de comer é só dar uma esmola pelo vidro do carro? Ou será que esse dar de comer é entrar numa situação de um mundo desigual, injusto, que deixa muita gente na pobreza, que morre indignamente? O texto, além de trazer Mateus 14, que é a cena da multiplicação dos pães, em que Jesus desafiou os discípulos a não mandar embora aqueles que estavam com fome, e ali orientou a partilha para que todos fossem saciados, orientou que não desperdiçasse nada, que recolhesse as sobras. Então isso vai nos questionando.
Jesus fez tudo isso movido por compaixão. A pobreza e a fome me questionam. Eu tenho compaixão por quem está vivendo indignamente, com quem não tem comida em casa. A campanha da fraternidade vai mostrar que quase a metade da nossa população vive em insegurança alimentar. Não tem comida em qualidade devida, ou às vezes não tem nem em quantidade. Insegurança alimentar leve, moderada e grave. Leve é quando a comida para o amanhã está incerta, ou a comida está com a qualidade indevida, que o dinheiro que eu tenho não dá para comprar uma comida melhor que eu deveria ter na minha mesa. A moderada é: nós não temos na mesa a quantidade que deveríamos ter, vamos ter que regrar a comida de hoje, porque ela é pouca para todos que estão à casa. E a grave é: não temos comida em casa hoje. Nós vamos depender que chegue na nossa casa uma cesta básica, algum ato de solidariedade. A igreja lança, e tem gente que acha, mas faz sentido a campanha da fraternidade na quaresma? Faz todo sentido, porque é um apelo de conversão para sairmos de uma fé intimista. O que é a fé intimista? Jesus mora no meu coração, mas eu continuo egoísta. Jesus mora no meu coração e eu continuo individualista. Jesus mora no meu coração e eu continuo indiferente diante das pessoas que estão vivendo em situação de injustiça à minha volta. Então, a quaresma, a igreja diz, a conversão é pessoal, ela é comunitária. O que eu posso fazer como cristão que sou? O que podemos fazer como igreja que somos? E a hora que saímos da igreja, todos nós nos tornamos sociedade. O que nós, cristãos, comunidade de fé, estamos fazendo na sociedade para que ela seja melhor? Seja menos injusta, tenha menos violência, tenha menos pessoas passando fome, tenha mais amor fraterno entre as pessoas. Muitas pessoas querem uma igreja só na fé intimista, que mantém as pessoas fechadas em si mesmas e descompromissadas com o seu dever de cristãos. A nossa fé tem amor a Deus e amor ao próximo. O que tem significado para nós no dia a dia o amor ao próximo? É apenas uma esmola como desencargo de consciência? Às vezes nem isso. E muitas vezes até quem está passando fome, está nos semáforos, nós os julgamos. Está aqui porque é um preguiçoso, está aqui porque está nos vícios, está aqui porque... E usamos nossos critérios de julgamento que não brotam da palavra de Deus, que nos exime de nossas responsabilidades de cristãos, e nos torna frios diante dessas pessoas. Não nos faltam julgamentos. Precisamos ser uma igreja que julga menos e ama mais. Enquanto continuarmos a ser uma igreja mais preparada para julgar do que para amar, nós vamos viver os contra-testemunhos da nossa fé. Não sejamos como os hipócritas, que aqui dentro da igreja acham a palavra de Deus bonita, mas na hora que saímos lá para viver e testemunhar esta palavra, para dar a esmola verdadeira, que é entrar na vida do outro que tem as suas necessidades, eu não me comprometo com isso. Eu fico olhando de longe. Deixo aqui a proposta que procure as nossas livrarias católicas ou pela internet. Podem adquirir o texto base da campanha da fraternidade. Um texto muito rico, tanto no levantamento que ele faz sobre a realidade da fome no nosso país, quantas pessoas são afetadas por esse, o Papa Francisco diz, por esse flagelo. Não é tempo mais de termos fome. Temos produção de alimento suficiente, temos condições tecnológicas para isso. Mas a maneira e o objetivo com que o alimento está sendo produzido
pode ser questionado. Está sendo produzido como apenas um produto de mercado, que primeiro visa abastecer um determinado mercado, não visa, em primeiro lugar, saciar a fome das pessoas. E depois a distribuição, há muito desperdício. Quem tem dinheiro e pode comprar mais, compra mais e muitas vezes desperdiça muito. Leva uma vida de excessos. Quando levamos uma vida de excesso e de desperdício, muitos passam fome à nossa volta. Faltará alimento para a vida digna de muitos. Temos que pensar sobre isso. Os nossos maus desejos, que muitas vezes nos leva a essa vida de excesso, essa vida de desperdício, que faz com que muitos passem fome. Peguem esse texto, leiam o texto, chama texto base. É onde vem o estudo sobre o tema, conforme a realidade do nosso país, e vem também a iluminação bíblica, riquíssima. Considerando Mateus 14, a multiplicação dos pães, Jesus teve compaixão, multiplicou, saciou a todos, recomendou que não jogasse nada fora e não desperdiçasse nada, todos foram saciados. E Jesus deixa esse ensinamento na vida da sua igreja. Depois veio o texto bonito e também muito questionante de Caim. Caim matou Abel depois de derramar o sangue do irmão. Deus o perguntou, e o sangue do seu irmão? Onde está o teu irmão? Caim diz, eu não me sinto responsável por ele. Quem me fez guarda do meu irmão? E esse pecado vem lá desde aqueles tempos. Quantos irmãos nossos morrem na fome, morrem injustamente, têm o seu sangue derramado, e o que dizemos sobre eles? Será que dizemos na nossa oração a Deus, eu não me sinto responsável por ele? A vida dele que terminou tragicamente não me envolve. Eu não sinto que ele é meu irmão. Sentimos ou não que quem está à nossa volta são nossos irmãos. E muitos deles estão vivendo indignamente. Então esta é a primeira parte, não sejamos hipócritas na esmola. O amor fraterno, não sejamos hipócritas no amor fraterno. No segundo veio a oração. Que a nossa oração não seja superficial, não seja uma oração só para pedir, como já refletimos, só para pedir a Deus para atender a nossa vontade. Mas que seja uma oração mais profunda que nos mude por dentro. Deixai a porta e rezai para que o vosso Pai, que vê o que está escondido, possa atender a oração. Quaresma é tempo de muita oração. Talvez seja o tempo para nós perguntarmos a quantidade e a qualidade. Temos tirado um bom tempo para rezar? A oração na comunidade de fé, a oração pessoal, a oração em família. Temos tido um bom tempo para a oração? Ou temos sido hipócritas até na quantidade? Sempre dizemos que não temos tempo para rezar. Não temos tempos ou não priorizamos o tempo da oração? Se eu for considerar o tempo que eu tiro para rezar e o tempo que eu gasto na internet, será que vai ter um bom equilíbrio? Não podemos ser hipócritas na oração. Primeiro, na quantidade. Não nos falta tempo para rezar. Falta motivação para rezar. Se não temos motivação, não teremos tempo. Ocupamos o nosso tempo com aquilo que nos envolve mais. Então, se eu rezo pouco, é porque eu não me sinto motivado a rezar. Senão, eu encontraria esse tempo para rezar, primeiro em quantidade. Talvez a conversão precisa passar pela quantidade da oração. É preciso rezar mais. E depois pela qualidade. Eu estou rezando só de forma rotineira, uma oração que não muda a minha vida, uma oração que não transforma, aquela oração repetitiva que não entra no meu coração, que não transforma as minhas atitudes. Apenas uma oração muito superficial. Então, é um tempo, essa quaresma, de ir para o deserto.
Vamos para o deserto para avaliar, questionar a qualidade da nossa oração. Ela está boa em quantidade, ela está boa em qualidade. As nossas livrarias católicas podem nos oferecer muitos guias de oração. Se eu ainda não tenho um bom hábito de oração, às vezes eu estou precisando de ajuda. Ao invés de gastar tanto tempo na internet com assuntos que nada trazem de importante para a minha vida. Quem sabe dedicar um tempo maior às boas leituras. E muitas dessas leituras que possam me ajudar a rezar melhor. Leituras relacionadas também com a minha espiritualidade. E por fim, quando jejuardes. Então os maus desejos precisam ser controlados. Jejuar é diminuir o máximo que eu conseguir o alimento. Temos muita dificuldade, que vivemos muito do impulso e dos maus desejos. E às vezes nem nos sentimos na obrigação de nos controlarmos um pouco mais. Então é hora no jejum de perguntar. São Paulo diz, tudo posso, mas nem tudo me convém. Quem sabe nessa quaresma fazermos até um controle, quem sabe até eu estou precisando de fazer até um controle de anotar os meus excessos, os meus exageros. Se eu estou levando essa vida na hora de jejuar, eu vou jejuar só meio-dia, porque depois eu já vou ficar sem tomar até água. Às vezes não passou de um jejum intermitente. Até meio-dia eu não comi nada, mas à tarde eu vou comer o dobro. Fez jejum? Conteve o impulso? Então nós temos que dominar o nosso impulso o máximo possível, ajudados pela oração. Eu não dou conta de jejuar, eu vou jejuar só até a hora da última missa, depois eu já estou dispensado, eu já posso comer o dobro. O nosso jejum não é deixar de comer um tempo para comer em dobro depois. É viver a privação do alimento. Para quem tem comida na mesa, é segurar, fazer a maior privação do alimento e lembrar também de quem está vivendo, está com fome, não porque está fazendo jejum. Está com fome porque não tem comida no dia de hoje. Está com fome porque a panela está vazia, o prato está vazio. Por isso estou com fome. E amanhã também não sei se o meu jejum irá terminar. Pode ser que amanhã eu continue com fome, se não chegar um alimento que eu preciso. Então o jejum também não é substituição. Entrou um mau costume na nossa prática. Chegou na quaresma, começa a falar de ovo, de peixe, de bacalhau e não sei de quê. Jejum e abstinência não são substituição. Não é deixar de comer carne vermelha para se deslocar ou fazer substituição. Jejum e abstinência é o mínimo mais simples possível. Pensemos também em quem só come arroz com feijão sempre, porque não pode ter um alimento melhor à mesa. O único alimento que tem na sua mesa talvez seja arroz, feijão e farinha. Então eu tenho que aprender também na quaresma que jejuar e fazer abstinência não é substituir, é tirar. Tirar o alimento e tirar aquele alimento que talvez para a minha necessidade imediata seja mais, que aguça mais o meu apetite. Então, a abstinência é privar-se daqueles alimentos que aguçam mais o meu apetite, para um prato mais simples e mais sóbrio possível, sem a menor substituição, em menor quantidade e o mais simples possível. Isso é jejum e abstinência. É difícil? É. Por quê? Porque é difícil controlar nossos impulsos, porque é difícil controlar nossos maus desejos. Por isso eu preciso fazer esse esforço. Vamos usar essa quaresma então, para esse retiro. Pensar como está o amor fraterno. Pensar como está a vida de oração. Pensar como está o controle dos meus impulsos e dos meus desejos. Só assim eu terei uma conversão verdadeira na quaresma. Só assim me tornarei um cristão melhor para a vivência da Páscoa e para viver o meu discipulado. E a igreja está usando o que Paulo
e que o profeta Joel falou. Voltai para o Senhor de todo o coração. É preciso mudar por dentro e não só por fora. Não basta rasgar a veste, é preciso rasgar o coração. A mudança precisa ser interior. E a igreja, com os seus sacerdotes, é chamada a se colocar na presença de Deus, pedindo: perdoa o pecado do seu povo. Então, conclamo também todos os nossos sacerdotes nessa vivência quaresmal. Nós somos chamados a intensificar nossa oração na presença de Deus, porque o pecado à nossa volta e entre nós está muito grave. O mundo está doente no pecado. O pecado em nosso meio está muito grave. Não façamos vista grossa para isso. Não podemos mais viver de fazendo vista grossa para as coisas sérias. O mal entre nós, o pecado entre nós, a maldade entre nós, a crueldade entre nós, o desamor entre nós, a injustiça entre nós, a violência entre nós, está muito grave. Isso tudo é o pecado. Nós temos que suportar ouvir mais sobre o pecado para ver se levamos a sério que muitas vezes nós somos os autores do pecado. Não é olhar o cisco do olho do outro, é reconhecer: muitas vezes eu sou o autor. Eu cometo o pecado, eu pratico, eu prejudico, eu faço mal. É olhar para si e não para o outro. Não é o cisco no olho do outro que está em questão. É a trave no meu olho que está em questão. E Paulo diz ser o embaixador de Deus: deixai-vos reconciliar com Deus. Estamos vivendo esse tempo secularizado. Muita gente se afastou do caminho da fé. Não volta mais o coração para Deus, não reza mais. Vamos ser missionários, ajudar a estes, motivá-los a retomar o caminho da fé, a se deixarem reconciliar com Deus. Primeiro, nós queremos viver essa reconciliação, para sermos testemunhas, para ajudar aqueles que estão afastados do caminho da fé a se reconciliarem também com Deus. Assim seja.